dias. Essa semana passada agora. Aconteceu um negócio comigo que eu pensava que acontecia só com os outros. Eu saí da minha casa e vai uns 100 metros perto de casa, é onde eu pego o pão de manhã. Aí eu estou acostumado, eu abro o portão, saio, vou lá, pego o pão e volto para casa. Aí quando foi essa semana passada, tinha acabado o café. E o café um pouco mais longe. Eu falei, bom, eu vou pegar, descer lá de carro, já pego o pão, passo lá, pego o café e venho embora. Aí desci, encostei o carro, fui lá, peguei o pão e voltei para casa. Eu tô chegando em casa, eu falei, bati a mão no bolso, um negócio do bolso, falei, pô, a chave do carro aqui. Você acredita que eu esqueci o carro no mercado? Quando eu bati a mão no bolso, eu falei, não é possível. Eu falei, pô, não. Aí sabe quando você para assim, eu falei, caramba, eu saí de carro de casa. E eu larguei o carro no mercado. Eu pensava que isso acontecia só com os outros. Isso já aconteceu comigo já também. Rapaz, mas que coisa. E a gente, eu não sei, eu depois desse Covid aí, eu peguei Covid e eu fiquei com uma memória muito ruim. Eu tô quase igual o que foi no médico. Ele chegou no médico, falou, doutor, eu vim aqui porque eu tô com um problema muito sério. Ele falou, pode falar. Aí ele falou assim, eu almoço, meia hora depois que eu almocei, eu tento lembrar o que eu comi, eu não lembro. A memória está muito ruim. Aí eu janto a mesma coisa, meia hora depois eu não lembro o que eu jantei. Aí o médico falou, faz tempo que o senhor está com esse problema? Ele olhou e falou, que problema? Eu esqueci que eu tinha problema. Então eu estou mais ou menos nessa pegada aqui. Esquece o problema, né? Esquece demais. Eu vou te contar uma história que aconteceu com a gente há bem anos atrás. A gente cantava numa casa noturna em Goiânia, um boteco mesmo. E aí chegou um cidadão, bem vestido, acabou bem alinhado, digamos assim. Alinhado. E falou, gostei de vocês é bom. Eu vou fazer uma festa na minha casa e eu quero que vocês vão lá cantar para mim. Quantos vocês querem? Nós éramos 3. Fez as contas lá, quando dava para cada um X. Ele está fechado. Eu, meu parceiro e um sanfoneiro. Tá bom. Fechado. Vai ser no sábado. Aliás, vai ser no domingo. Só que nós falamos, nós não tem carro. Aí não. Ele, não tem problema não, manda o motorista pegar vocês. Festa vai ser à tarde, tá bom. O motorista dele chegou na nossa porta 10 horas da manhã. Não era longe. A uns 200 quilômetros de Goiânia. E aí nós pegou a estrada sentido Rio Verde, de Goiânia para Rio Verde. Quando tinha andado aí uns, mais ou menos 190 quilômetros, entrou para o chão, entrou mais 10 quilômetros de terra. Nós chegou na fazenda, era tipo meio-dia, 1 hora da tarde. E a fazenda do cara era aquelas casas bem grandes, que tem aquela varanda em volta da casa todinha, sabe? Sim. Aquelas varandas cheias de mesa, e num canto tinha um bebendo, no outro fazendo churrasco, no outro lugar tinha um lugar de cerveja, cheio de gente ali. Cadê o fulano? Nós perguntamos pelo contratante. Ele não tá aí não, mas vocês podem encostar naquele canto ali, pegar o instrumento e chegar a madeira. Não tinha som, nada. Nossa. Era cantar no peito. Tá bom, mais ou menos 1 hora da tarde nós lascou a sanfona no peito, o violão pendurou no pescoço e começou. Nós tocando um canto, chegava um bêbado, canta essa, tal, chegava outro bêbado, canta aquela, o outro canta aquela, e o trem foi. E o povo foi ficando cada vez mais de fogo, sabe? Aí deu 2 horas da tarde, deu 3 horas e o contratante não chegava, rapaz. E nós não podíamos parar, os caras, não, vamos parar um pouquinho, não, continua, canta mais aquela, e mais aquela, e mais aquela. Rapaz, e assim nós foi até 6 horas da tarde. Nossa.
Até não aguentar mais. O lugar que a sanfona pega a correia, Vixe, espela, né? já estava inchado a correia assim da sanfona, sabe? Mas não aguenta mais não. E as cordas do violão aqui, ó, os dedos estavam pretinhos, sabe? Que fica preto, né? E zinabra, né? É. Rapaz, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Aí quando deu às 6 horas da tarde, não aguenta mais não, vamos parar. Não aguenta não. O sanfoneiro falou, não pode nem segurar a sanfona mais. Tirou a sanfona, pôs no chão, mas parou. Rapaz, foi a conta de nós parar, chegou o dono da casa já bêbado, contratando. Olhou nós, vocês por aqui, vamos começar. Nossa, vou começar. Vamos começar? Rapaz, nós estamos cantando aqui Deus da 1 hora da tarde. Mas eu não escutei nada. Nossa. Não, vai começar agora. Não, calma, nós parou agora, nós estamos aqui dentro da... Vai começar agora. Moça, não dá conta não. Não vai não. Você não vai começar não? Então pega os negócios de vocês e vai embora de a pé. Não, moço, calma aí, não. Agora você não vai cantar mais não. Agora vocês vão embora. Bêbado, sabe? No. Agora eu não quero que vocês cantem não. Pega esses trem vocês e som daqui. É complicado, hein? E tem mais, vocês não cantou, eu não vou pagar. Você entendeu a história? Rapaz, e aí chegou a turma de uns mais sensatos. Não, paga os caras, eles estão cantando há muito tempo. E nós saímos de a pé, 10 quilômetros de terra. Nossa. Até chegar na estrada para pegar um ônibus. Quando nós chegamos na estrada, rapaz, 10 quilômetros de terra é trem Não, demais. É muito longe, a pé É longe, rapaz, de terra, poeira, cansado pra caramba. Aí nós chegamos lá, já era noite, passou um ônibus parou. Nós contamos com o motorista a história. Eu falei, ih, rapaz, essas malandragens eu escuto todo dia. Essas malandragens eu escuto todo dia. Não vai descer não, vai ter que... Ele levou nós, sabe? Ele levou nós. Já mostrou pra ele o cheque. O cara tinha dado um cheque ainda pra nós. Nossa. É complicado. Mas cada situação que a gente passa, e isso marca, viu? Você não esquece disso nunca mais. Não esquece não. Esse amigo meu que eu te falei aí, ele tinha um amigo. Aí um dia ele foi contar pra nós como foi que ele largou de beber. O amigo ou o seu amigo foi contar? Não, o amigo dele. O amigo dele foi contar. Aí esse cara era ali de Centralina, que depois de Tumbiara ali. Sim. Aí ele falou, rapaz, eu vou contar pra vocês como é que foi que eu larguei de beber. Falou assim, eu tava numa festa de peão, rodeado de mulher, e aí só 10 cerveja, aí pá, ele ali. Ele falou, aí me apareceu um sanfoneiro. Aí, não, posso tocar uma música aí pra vocês? Ele, pode. O sanfoneiro começou a tocar e tal, e ele todo empolgado com a mulherada em volta dele, falou assim, por que você não grava um disco? Aí o sanfoneiro falou, não, porque é muito caro, eu não tenho condição. Ele falou, muito caro quando? Ele falou, eu já estava com a cabeça cheia, fazer bonito para as mulheres, muito caro quanto? Aí o cara falou assim, uns 15 mil reais. Ele falou, que é isso, rapaz? Isso não é nada. Ele falou, nem vou falar que isso é dinheiro de pinga, porque eu não bebo pouco assim. Aí arrancou o talão de cheque, encheu um cheque de 15 mil e deu pro sanfoneiro. O sanfoneiro ficou tocando, aí tocou bastante lá e foi embora. E ele falou, rapaz, aí eu fui pra casa. Aí começou a passar a pinga que foi me dando um remorso. Foi dando um remorso e eu pensando quantos bezerros eu comprava com aqueles 15 mil e botava na minha fazenda. Aí ele falou assim, aí eu fui no banco no outro dia cedo. Cheguei no gerente e falei, ó, eu quero sustar um cheque. Ele falou, senta aí. Qual é o motivo? Não, porque ontem eu andava rodeado de uma mulherada bonita, aí eu querendo fazer vantagem. Aí apareceu um sanfoneiro lá, eu não dei um cheque de 15 mil para ele gravar, e eu quero sustar esse cheque. Aí ele falou, mas ele te pediu? Não, ele não pediu, eu estava empolgado com a mulherada lá, e eu catei o cheque e dei para ele.
Aí ele falou assim, olha, então você analisa uma coisa. Esse cara deve já ter ido embora para São Paulo. Quando chegar lá, ele vai marcar estúdio, ele vai marcar músico. E aí na hora de pagar, o chefe está assustado. Você vai acabar com a vida dele. Ele disse que parou e falou assim, é mesmo. Isso era uma quinta-feira. Ele falou, então eu vou fazer assim. Não, era sexta-feira. Ele falou, eu vou voltar pro bar e vou beber até o cheque cair. Aí, quando cair, você não me fala nada. O banco era de frente pro bar. Ele falou, eu vou ficar lá no bar do fulano, vou beber até o cheque cair. Quando cair o cheque, não me toca no assunto, não fala nada, sai lá fora e faz assim pra mim. Ele falou, tá bom. Ele falou, bebi sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quando foi quarta de manhã, o homem saiu lá e fez assim. Ele falou, pai, aquele dedinho daquele homem pra cima fez eu tomar um nojo de pinga que nunca mais eu pedi uma pinga. Tem coisa que o cara faz bêbado que se arrepende, né? Aí é duro. Tem coisas que a gente fala que vai fazer, palavras mal faladas, que as pessoas entendem diferente, né? Exatamente. Um dia nós estávamos em casa lá e o Nando falou assim para minha mãe, olhando os pneus do carro assim e tal, falou para a mamãe, acho que eu vou trocar esses pneus de lugar. Ela olhou para o carro, olhou para ele, mas aonde você vai pôr os pneus? É inocência, né? Inocência, ele só ia passar da frente para trás, né? Você vai trocar de lugar, você vai pôr aonde? É igual a minha irmã fez uma cirurgia, colocou silicone, né? E o Toninho, meu irmão, ligou com uma amiga nossa lá em Brasília, a Neide, falou para ela, a Neide colocou silicone. A Neide pegou e falou, aonde? Ela queria perguntar qual a clínica, né? Aonde? Ele falou assim, ó. E o Toninho quase não atirador de sal. Eu tinha um amigo lá em Cacilândia. Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ele tinha umas 5 filhas, muito bonitas meninas, e ele sistemático até não ter mais jeito. E aí um dia ele morava na fazenda e ele pegava um cavalo. Hoje a pessoa não sabe o que é alforge, botava na garupa do cavalo e geralmente botava uma capa, né? E aí esse dia ele esqueceu a capa. Aí ele foi para a cidade fazer compra. Aí, rapaz, vem lá, mas armou uma chuva, mas que empretejou o céu. E a capa era para tampar da chuva. Isso, a capa era para proteger da chuva. Aí ele nem vem e deu aquela vontade de mijar nele. Ele olhou pro céu assim, tudo preto, ele falou, mijar na calça mesmo. Vai chover mesmo, né? Vai chover, ele falou, vou chegar molhado mesmo. Aí ele mijou e a chuva desviou. Aí ele chegou em casa mijado e ele era muito sistemático. Aí a Dona Maria, a gente chamava a Dona Maria porque nós era pequenos na época, né? Mas é uma moça de 20 anos. Olhou assim e falou, pai, o que foi que aconteceu? Eu falei, eu nem vou explicar. Nem vou explicar, eu ia chegar boiado mesmo. Não, por aí, você já sabe o que aconteceu. Puta aí, a vergonha, né, de chegar mijada. Uma vez eu morava lá em Iporá, na cidade de Iporá. E eu tinha um parceiro lá de música que a gente cantava nos botecos lá. Nós íamos para Goiânia e não conhecia nada em Goiânia. Ele tinha uma irmã da mãe dele que morava em Goiânia. Nós chegamos, foi direto para casa da tia dele, tia Dalva, chamava ela. E eu tinha umas primas em Goiânia, mas que eu não conhecia, nunca tinha visto. Mas eu sabia mais ou menos onde elas moravam, mas não conhecia a cidade, né?
Nós chegamos na tia Dalva à noite, dormiu na tia Dalva. No outro dia tomou café da manhã. Eu falei para ele, Fernando, que era o nome dele, até hoje, ele está vivo. Fernando, eu vou dar uma volta na cidade, vou ver se eu acho as minhas primas. Ele, não mexe com isso não, rapaz, você não vai achar, cidade grande. Nós acostumados lá em Porá, que é a cidadezinha pequenininha. Não, eu vou tentar. Não, você não vai achar isso não. Não achar, mais tarde eu tô aí. E aí eu fui procurar a casa dessas primas minhas. Nisso que eu saí, a tia Dalva, tia dele, falou, vou fazer um pudim pra gente comer mais tarde. E ela foi fazer o pudim. E à tarde, depois do almoço, o pudim ficou pronto. Ela pôs na geladeira. E eu achei a casa das minhas primas. Passei o dia lá, o dia todo. À tardezinha, o pudim gelado, ela falou pro Fernando, vamos comer o pudim agora? Tomar um café da tarde? Cortou o pudim, cada um comeu uma taia, falou, deixa uma hora, quando ele chegar, você fala pra ele pegar o pudim na geladeira e comer um pedaço. Tá bom, e aí, deu noite, a tia Dalva foi dormir. E eu não voltei, cara, eu dormi na casa dos meus primos. E o Fernandinho foi aquele que pensou o seguinte, o Ney vai chegar aqui, eu vou comer esse pudim tudo. Comeu o pudim tudo, largou só uma tainha, pra hora que eu chegar, ele falava pra mim, vai lá comer o pudim, eu ia lá comer aquela tainha, só que eu não voltei, né? Eu dormi lá, no outro dia eu cheguei de manhã, eu tô sentado lá de fora. Cara, emburrado. O que foi, Fernandinho? Você, desgraçado, rapaz. Por que você não veio ontem? Eu fiquei lá nas minhas primas, eu achei. Isso aí me fez eu passar uma vergonha. Larga o pudim. Vai na frente, come tudo. Labula é demais, né? Vou contar para você a história de um voo para a Europa. Num voo para a Europa, a comissária chegou no avião e falou para os passageiros: gente, alguém quer jantar? Aí um rapaz falou, quais as opções? Ela falou, é sim ou não? É bem simples. Sim ou não? E você sabe que tinha uma dupla antigamente, com muito sucesso, mas os dois eram miseráveis que dói. Aí apareceu um show lá perto de Belém. Aí eles tinham que pegar um voo até Belém para depois voltar uns 200 quilômetros para Carajás. Aí eles entraram, os dois no avião e o sanfoneiro. O sanfoneiro já era mais escovado, né? Aí entrou os dois, um sentou do lado do outro, e era naquela época ainda que os aviões serviam uísque, cerveja, comida. Aí sentou os dois, e eles assim, né? Aí vinha a aeromoça, você não quer tomar um whisky? Não, nós estamos à vontade. Aí tá bom, passava um pouquinho, vinha com a bandeja de lanche, vocês não querem um lanche? Não, estamos à vontade. E naquela época o avião saía daqui, era assim, não tinha tanto avião igual é hoje, né? O avião saía de São Paulo, descia, fazia uma escala em Uberaba, levantava mais 15 minutos, descia em Uberlândia, depois descia em Goiânia, descia em Brasília, depois descia em Araguaína, aí depois descia em Belém. Então, o mesmo avião. O mesmo avião. E, por exemplo, parava ali em Uberaba, descia um pouco de gente, subia outro. E assim por diante, ia. Então levava o dia todo. Você saía daqui tipo 9 horas da manhã, chegava quase 9 da noite lá em Belém. E eles foram sem comer, de medo de gastar. Medo de ter que pagar. Aí vai, os caras oferecem lanche, eles não, estamos à vontade. Oferece comida, a mesma coisa. Bebida, a mesma coisa. E o sanfoneiro, eles tem um lanchinho, manda aí. Chegava e pau. Passava a comida, manda. Dá para trazer um whisky aí?
trazia um esquinho, ó, 2 pedrinhas de gelo aí a mulher colocava, trazia, e ele só olhando no sanfoneiro. Aí quando o piloto falou, estamos sobrevoando a área de Belém, em instantes vamos pousar no aeroporto fulano de tal, lá tal. Aí ele virou pro sanfoneiro, isso umas 10, 12 horas depois. Escuta, rapaz, se a passagem é esse preço, quanto você não vai pagar nisso tudo que você comeu e bebeu? Ele falou, não, rapaz, isso é tudo incluso na passagem. Ele levantou, então por que você não me pagou? Ele foi com fome até lá, de medo de ter que gastar dinheiro. Por que você não avisou? Vai sem comer de miséria, viu? E tem uma dupla também que, uma vez fazendo um show, ele cantava com o olho fechado. Põe a viola aqui em cima e tá tocando, e aí o povo começou a ir embora, porque o show começou a ficar comprido demais. Foi saindo, ficou só 2 caras. Aí quando ele abriu o olho assim, já não tinha ninguém, só tinha aqueles 2 caras. Aí ele falou, não, eu vou ter que ir lá agradecer eles pela confiança, por gostar da gente. Aí desceu e falou, eu vim te agradecer, muito obrigado, que saiu Vocês todo ficaram mundo, até aqui. mas vocês 2 permaneceu aqui, muito obrigado, viu? Ele falou, de nada, mas é que a gente é dono dos tambores que está segurando o palco, então a gente precisa tirar ele para ir embora. O pessoal estava tocando, um trio de forró, tocando num barzinho. E aí, rapaz, saiu uma briga e todo mundo correu. Um correu para um lado, outro correu para o outro, outro correu para o outro, mas o sanfoneiro era cego. E o sanfoneiro continuou tocando. Todo mundo foi embora, o sanfoneiro tocando. A polícia chegou e não levou o sanfoneiro, rapaz, porque achou que ele... Falou, não, ele não foi embora porque ele é cego, rapaz. Todo mundo correu. Aí Esses dias eu vi uma também na internet, o cara falou assim, tinha 2 cegos discutindo, aí o cara falou, eu tô torcendo porque tá com a faca. E você sabe que O Toninho fez uma dessa também, rapaz. Um dia nós chegou na igreja, tinha 2 cegos sentados, um de um lado da igreja, outro do outro. O Toninho pegou e falou pro cego, ó, eu vou dar 100 reais, vocês dividem aí. E não deu nada, então. O cego já queria brigar para poder dividir o dinheiro. você sabe que tem coisas que às vezes o próprio cego não... Existia um pessoal lá na cidade de Jales, e uma vez eles tinham, não sei se você vai lembrar disso, aquela variante 2. Lembro demais. Era tipo da Brasília, um pouco mais comprido, e o motor é dentro do carro ali. E ela era estreitinha um pouquinho. Isso, é. Aí, rapaz, um da dupla lá, ele é agrimensor. Esse cara que mede terra, assim, mas um cara muito decente mesmo. E aí eu morei lá um ano, e eu tinha muita amizade com ele. Ele tinha uma dupla que até tocou bastante na época. Aí ele pegou e falou pra mim, rapaz, eu tenho um show lá em Cáceres, você não vai fazer comigo? E eu na época eu tocava com o crioulo e juvenil, então não tinha como sair, porque o crioulo trabalhava até bem. Aí eu falei, ó, não dá, cara. Eu falei, não dá, porque eu tenho show assim, assim. Ele falou, pô, tem o cara que toca na rodoviária de Fernandópolis. O cara fica lá, é um cego. Ele falou, dá trabalho para conduzir, mas é a única opção, não tinha mais ninguém. Aí foram lá, pegaram ele. Você vai com nós lá, tal, assim, assim, combinou um valor, ele falou, vou. Aí ele pegou ele, falou, rapaz, chega lá, tem que levar o cara pro banheiro para ele tomar banho, abrir chuveiro, trazer ele de volta, arrumar a mala dele. Ele falou, é um trabalhão. Aí beleza, trabalhou, recebeu, e ele tinha uma sanfona velha, todo lascado de tocar na rodoviária. Aí, quando chegou em Jales,
Esse cego tinha um irmão muito cego, muito pilantra. Aí pegou, falou para ele, falou, cara, é o seguinte, é a chance de você ganhar uma sanfona nova. Ele falou, mas como assim? Você não foi tocar com o fulano lá em Cáceres? Ele falou, fui, mas ele me pagou tudo certinho. Ele falou, não, mas você vai devido do seu problema visual, a lei está do seu lado. Você vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e diz para o delegado que o fulano foi lá e que você não enxerga, e ele botou a sanfona em cima do motor da variante atrás e com o calor do motor derreteu as gaitas. Ele vai ter que te dar outra sanfona ou reformar a sua. Então o cego falou, será que dá certo? Ele falou, dá, pode ir que dá. Aí o cego foi no papo dele, foi lá e fez um boletim. Aí, rapaz, o delegado era tão amigo desse cara, porque era um cara muito bem conceituado lá em Jales. E aí o delegado ficou sem jeito de falar com o cara que tinha uma denúncia contra ele. Aí foi na casa dele, ô Dorval, vou jantar aí com você e tal. Aí foi. Aí chegou lá, jantou e ficou ali, não tinha jeito de falar. Aí ele falou, ô doutor, parece que o senhor quer me falar alguma coisa? Ele falou, rapaz, tem uma denúncia contra você e eu tenho certeza que é armado. Ele falou, mas como assim? Nunca tive denúncia nenhuma. Ele falou assim, você foi fazer um show para Cáceres, por ali, levou um cara assim, cego e tal. Ele falou, levei. Mas eu paguei ele tudo certinho, não devo nada para ele. Ele falou, pois é. Um irmão dele induziu ele a ir lá e fazer uma queixa contra você. E você vai ter que, falou para ele, você vai ter que reformar a sanfona dele, porque a lei protege muito ele pela deficiência visual. Rapaz, esse cara gastou mais do que se ele comprasse uma outra sanfona e dar para ele. Porque aí teve que trocar gaita, teve que trocar corinho, teve que trocar um monte de coisa. Reformou a sanfona? Teve que reformar, porque ele falou assim, se você não reformar, a gente sabe que você é pessoa de bem, pessoa muito bem conceituada, mas a lei protege ele pela deficiência dele. Esse cara foi lá, reformou a sanfona inteirinha. Ele voltou tão nervoso de lá do cara que reformava a sanfona. Ele falou assim para mim, Agostinho, o dia que eu ver o cara cego de um oi, se eu não puder furar o que tá bom, nunca eu vou mexer com consertar o que tá ruim. Mas é uma realidade, o cara foi induzido pelo irmão. E esse cara, se você souber quem é o cara, é um cara acima de qualquer coisa, cara. Muito decente. Mas malandro existe em todo lugar. Nossa, malandro não tem jeito. O cara aplica e aí já era. realmente.